Guto Graça. Pulso Band News, com Guto Graça. Fala, Guto, teve trabalho essa semana, hein? Cheio de levantamento aí, né? Ô, Rodolfo, se teve, né? Tem duas figuras que quebram sempre a rede social, que é o Jair Messias Bolsonaro e o Neymar Júnior. Os dois, quando fazem qualquer coisa, fazem um rebuliço além dos seguidores. Eles conseguem sempre fazer um barulho de ataque e defesa e serem alvos de meme e tudo nesse sentido, né? É natural. Que a gente não tem como deixar de falar aqui no Rio, não tem jeito, é o leite moça. E o que é falar do leite moça? Eu não vou emitir juízo de valor, o que tem de certo e errado, não. É como isso chegou aonde chegou no volume que a gente vai conversar lá, que foi o assunto mais memeal de 2021. Ou seja, algo que gerou mais memes que tudo que a gente possa ter pensado ainda nesse ano. O ano começou quente, ganhou o assunto memeal de 2021 agora no Brasil. Mas vamos lá. Deixa eu só contextualizar para o ouvinte que não acompanhou, né? Uma reportagem do site Metrópolis colocou o gasto do governo em 2020 de 1,8 bilhão em alimentos pelo governo, um aumento de 20% frente ao ano anterior. Só que dentro desses gastos, alguns gastos supérfluos, como por exemplo, comprar vinho, mais 2 milhões em vinho do governo, tá? Do governo federal, e 15 milhões de reais em leite condensado. O Guto falou leite moça, né? Leite moça muita gente fala também, né? Uma marca, é o tal leite condensado, 15 milhões. E óbvio que as pessoas, os memes e as pessoas, inclusive deputados, tem um monte de gente indo pra cima do Bolsonaro para cobrar, porque é o governo e o Bolsonaro já falou algumas vezes que ele gosta de pão com leite condensado e por aí vai. É óbvio, gente, primeiro é o seguinte, vamos colocar aqui a bola no chão, é óbvio que não se gastou 15 milhões de reais de leite condensado para o Bolsonaro no ano de 2020. É óbvio que aí tem leite condensado para o governo produzir pudim para não sei o que lá, encontro para não sei das quantas, uma outra sobremesa do não sei o que, o bolo do não sei o que, não sei o que lá, é óbvio que tem. E de outros que não apenas para o governo. Mas, de qualquer maneira, mostra no ano de pandemia um aumento do gasto com alimentos e também com gastos supérfluos, como leite condensado, vinho, etc, etc. E um governo que sempre teve um discurso de combate à gastança, de combate a privilégios, de combate, inclusive, a esse tipo de postura de político que gasta pra caramba e etc, que esbanja e tal, é óbvio que quando vem uma notícia como essa, a pancada vem em cima ainda mais forte. E foi o que aconteceu e bombou nas redes sociais, né, Guto? Como bombou, ele foi explodindo no Twitter. Ontem, no Rio de Janeiro, foi o assunto político mais comentado. E entre as 11 horas da manhã e 18, o assunto conseguiu superar, Rodolfo, o Covid em número de interações, de engajamento. Ou seja, isso foi um assunto que chegou explodindo. A base Bolsonaro, que é sempre muito reativa, nos primeiros momentos, já recebeu o assunto quase que tirando sarro. Para você entender, 10% do volume inicial disso, quando estava explodindo, eram de perfis de apoio ao presidente. Tipo assim, vai checar, vai ver se tem nada a ver, estão entrando nessa. Ou seja, isso juntou todo um caldo que quando você chega, Rodolfo, que no estudo de um corte que a gente faz, uma bolha de oposição, de pessoas que são contrárias ao presidente Bolsonaro, que 55% dos perfis estavam citando o assunto ontem, você só pode dar no que deu. Uma chuva de memes, que eu sugiro aí para o Lacerda, para o Pinho, para a Agatha, agruparem alguns e colocarem na rádio, porque no site da rádio, porque tem memes, Rodolfo, que são impagáveis. Ou seja, o assunto acabou virando uma piada. Eu acho que a gente está no meio do como é que se diz, do Covid, para a gente começar a entrar num diversionismo. Eu entendo a indignação que cause, Rodolfo, mas me parece que a gente fez muito barulho por vontade de alguma coisa. Só que o assunto, Rodolfo, ele ficou muito forte dentro do humor. 65% do postado, por mais que tivesse indignação, foi um assunto que dominou uma pauta quase que substituindo o programa de humor, Rodolfo.
Foi uma coisa impressionante como o Leite Moça chegou. Ele não chegou só como uma parte política. Repito, 65% do conteúdo que podia ter crítica, que podia ter indignação, ele estava carregado no bom e velho humor. Eu não sei o que é positivo para a política, mas para o fígado, Rodolfo, digamos que esses memes foram divertidos de ver, olhando assim com a frieza técnica de quem olha de fora, tá? É isso. Não, e tem que também, né, seja alguém que defenda o governo ou não, às vezes tem que, pelo menos com os memes, se divertir um pouquinho, ainda mais num momento como esse, de tanta angústia, né? Eu recebi aqui alguns, o Saulo Falconeri me mandou, tem vários outros memes, tem um aqui: Forças Armadas afirmam que leite condensado era para programa de formação de brigadeiros. Enfim, por aí vai, tem uma galera compartilhando com a gente um monte desses memes que, enfim, esses memes que vieram à tona ontem, como sempre acontece, né? Quando um assunto como esse polêmico e quando envolve figuras como, por exemplo, o Bolsonaro, que tem uma força em rede, pro bem ou pro mal, tem uma força em rede monstruosa. Agora, tem um outro assunto que você levantou também, que eu não sei se você tem aí porcentagens, enfim, mas que movimentou rede social, né? Agora, Rodolfo, só para concluir o outro, e às vezes você chega e comenta isso, dizendo, cara, essas compras não devem ser tudo para o Bolsonaro. Aí alguém comenta, você já está defendendo o governo? Fala, não, estou defendendo o bom senso de quem faz a mínima conta. Olha a quantidade de leite condensado. Mas, enfim, ou seja, até isso, Rodolfo, tenta arrumar uma treta que não tem. Sobre a água, Rodolfo, o que a gente fez? A gente tem que lembrar que a gente tem uma memória, às vezes, meio curta, né? A gente esqueceu o óleo nas praias, tem 1 ano, e a gente esqueceu, aceitou que não sabemos do que se trata. A SEDAI, a gente só não esquece, Rodolfo, porque ela volta e se supera. Em que sentido? Semana passada, chuva total de reclamação no Rio de Janeiro sobre água, de abastecimento regular e cheiro. A gente chega hoje, depois da solução do problema, Rodolfo, a gente tem alguns bairros que a gente vê em rede muita reclamação. Por exemplo, Zona Sul, reclamação de Botafogo, irregularidades de abastecimento e de cheiro da água. Anchieta, a mesma coisa. Recreio de irregularidade. Ou seja, esses 3 pontos, pelo menos por rede, eu não tenho dados sobre abastecimento, mas sobre reclamação, isso pula da mesma forma que começou a pular nos últimos 5 dias, matérias sobre a privatização da SEDAI. E detalhe, isso, Rodolfo, antes que alguém fale de agenda mineral, qualquer coisa, ela é quase que movida pela ineficiência. De que forma? Ano passado, quando teve o problema da SEDAI, esse tipo de matéria sobre privatização da SEDAI, ele vem na pauta de forma natural. E agora, quando aparece um problema desse, o mesmo comportamento que a gente viu em janeiro do ano passado. Matérias corporativas, sobre privatização, etc. e tal, permeando tudo. Ou seja, o que turbina isso não é um império do mal. É talvez o próprio erro da empresa é que faz com que esse tipo de assunto venha para uma pauta, né, Rodolfo? Não tem alguém postando numa sala fechada o que está pensando em fazer contra a SEDAI nesse sentido. Ou seja, mas isso é um assunto que aparece toda vez no momento que a SEDAI dá uma pisada de bola. É isso, querido Guto Graça, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Pulso Band News. Até quarta que vem, querido. Um abraço para você. Quarta-feira, qualquer edição extraordinária, porque o assunto está ficando quente, tá pegando. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, beijo. Valeu, querido. Um abraço para você.